O ano era 1972. O Brasil vivia o período mais rígido da ditadura militar, após a promulgação do Ato Institucional número 5, que fechou o Congresso Nacional e assembleias estaduais, autorizou a censura prévia de música, teatro, cinema e televisão, suspendeu os direitos políticos dos cidadãos e o habeas corpus para crimes de motivação política. Neste ano, também o país comemorava os 150 anos da independência e o governo de Emílio Garrastazu Médici planejou uma série de atividades para celebrar a data e marcar um Brasil grande, desenvolvido e unido. Neste episódio, estaremos analisando, sob ótica da educação, como as comemorações podem ser interpretadas hoje e buscamos refletir sobre o passado e encontrar direcionamentos para subsidiar as discussões sobre o nosso futuro. As cortes de Portugal querem nos escravizar. De hoje em diante, as nossas relações estão cortadas. Eu nada mais quero do governo de Lisboa. Nenhum laço nos une mais. Pelo meu sangue, pela minha honra e pelo meu Deus, juro promover a independência do Brasil. Independência ou morte! Toda forma de arte, né, quer comunicar a alguém, né, quer se comunicar a um povo. O filme também tem esse propósito de fazer Dom Pedro um herói humilde. Quem que ele salvou? Não, o que ele salvou? É preocupante que uma história possa ser apagada dessa maneira. Eu acho que, de início, assim, a desigualdade, a discrepância entre o príncipe e a sociedade. Então, a discrepância é nesse exato ponto. Eles têm condições absurdas, muito dinheiro, e sem investimento na própria sociedade. E até hoje isso acontece. E é um marco histórico, né, a independência, porque tem toda a questão do Dom Pedro, né, e não tem tanto sobre a Imperatriz, que também foi muito importante para isso, para esse papel. Marco extraordinário, Sesc centenário da independência, potência de amor e paz. Esse Brasil faz coisas que ninguém imagina que faz. É Dom Pedro I, é Dom Pedro do grito. Esse grito de glória que acorda a história, a vitória nos traz na mistura das raças, na esperança que uniu o imenso continente, nossa gente, Brasil. Sesc centenário, e vamos mais e mais na festa do amor e da paz. Sesc centenário, e vamos mais e mais na festa do amor e da paz. Porque quando trouxeram o corpo, foi mais para a questão política. Já que estava na ditadura militar ainda, valorizaram ele. Valorizaram bastante, porque ele deu o grito da independência. Acho que trazer uma parte de um herói, como a gente está dizendo desde o início daqui, eles queriam que Dom Pedro parecesse um herói. Então, trazer uma parte do nosso herói, do nosso salvador para cá, ainda mais dizendo que ele gostava muito do Brasil, acho que traz essa imagem, sabe, de orgulho para a nação. As festas cívicas foram transformadas em festas escolares. Na programação oficial, a exaltação de heróis e de símbolos foi utilizada para glorificar a unidade nacional, divulgar percepções favoráveis daqueles que ocupavam o poder. Os desfiles de estudantes aos moldes militares aconteceram em quase todas as cidades, reunindo grande parte da população.
Foi considerado um programa de lazer popular nos finais de semana ou no feriado, com arquibancadas armadas em importantes avenidas, para que o público pudesse acompanhar a exibição dos estudantes, de tropas e de blindados, com a participação da Força Aérea Brasileira. Eu não sei, eu acho que o Brasil tomou um rumo muito bipolar, então eu não sei dizer se eu participaria. Eu realmente tenho orgulho de ser brasileira, eu não sei. Eu acho que talvez possa demonstrar ou possa me remeter à alegria, o orgulho de ser brasileira. A gente tem um mundo complicado, então às vezes eu tenho orgulho, eu quero demonstrar o orgulho de ser do meu país, mas a gente tem questões complicadas para eu vivendo no momento. No dia da independência, eu acho importante a gente comemorar a independência, porque eu não iria querer ser estar num país dependente de outro. Então, eu acho importante a gente comemorar sim, ter o feriado, respeitar, só que talvez desfiles sejam algo demais, assim, não sei. O ensino foi um alvo estratégico na ditadura militar, que ajudou, para além da efeméride dos 150 anos, a legitimar o regime. Para tanto, os militares criaram o primeiro grau de 8 anos, o segundo grau profissionalizante e reestruturaram o ensino superior. Para adultos analfabetos, foi criado o Movimento Brasileiro de Alfabetização, o MOBRAL. Para fazer propaganda do regime e de seus feitos, impôs-se ensino de educação moral e cívica no primeiro grau, Organização Social e Política do Brasil no segundo grau e estudo dos problemas brasileiros no ensino superior. Com isso, o regime procurou inculcar seu programa e valores nas crianças, jovens e adultos. Amanhã vai ser outro dia. Amanhã vai ser outro dia. Eu acho que as pessoas em si parecem estar bem felizes na parada, né, no desfile. Então, eu acho que essa felicidade em comemorar a independência do país, eu acho que é isso que mais me chama a atenção. Mas a liberdade de ser quem você é no contexto da ditadura, as pessoas eram oprimidas, as pessoas eram silenciadas, as pessoas eram mortas por simplesmente querer serem livres. Então, eu acho que, apesar de você fala da ditadura, obviamente, amanhã vai ser outro dia, então a liberdade vai chegar. Porque o governo queria que parecesse que o Brasil era um país perfeito. E a gente sabe que não era perfeito. A gente sabe que não era bom. As músicas eram censuradas por falar a verdade, né? Só que, como eu já tinha dito, o governo queria que parecesse que o Brasil era um país perfeito. Então, as músicas que diziam o contrário disso, as pessoas que tinham opinião diferente, eram censuradas. Ou seja, as pessoas não tinham liberdade de expressão. Não tinham como dar a sua opinião, porque ou elas iam ser mortas, ou torturadas, ou presas. Então, a censura foi algo que calou muita gente. Porque o governo queria que falassem bem dele, né? Para ele continuar ali e para mostrar o Brasil como um país com regras boas e que todo mundo gostava dele, mesmo não sendo a realidade. Então, acho que quando uma pessoa parava de falar o que eles queriam ouvir, eles acabavam privando e não deixando, né, a música ou o filme rolar. Nas comemorações do Sesc Centenário, o futebol foi usado como arma de propaganda do governo Médici. O tricampeonato no México ainda estava vivo na memória da população. No Mundialito, a vitória da seleção brasileira sobre a Itália por 4-1 na final foi bastante explorada em slogans do tipo "Ninguém segura esse país" ou "Brasil, ame ou deixe". Eu já ouvi falar de que naquela época até os jogadores eram perseguidos para ver se não estava falando nada mal do governo, falava um A do governo, sumia. O jogador na nossa época ela era praticamente um influencer.
Ia sempre em festas, em jornal, falava. Tem muito alcance. Muita gente assiste, muita gente gosta, fica entretido com isso. E para grandes proporções, para atender o público, chegarem mais pessoas e mais pessoas assistirem e saberem sobre. Amanhã vai ser outro dia. Amanhã vai ser outro dia. Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Eu pergunto a você, onde vai se esconder da enorme euforia? Como vai proibir quando o galo insistir em cantar? Água nova brotando e a gente se amando sem parar. Quando chegar o momento, esse meu sofrimento vou cobrar com juros, juro. Todo esse amor reprimido, esse grito contido, este samba no escuro. Você que inventou a tristeza, ora tem a fineza de desinventar. Você vai pagar e é dobrado cada lágrima rolada nesse meu penar. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Ainda pago pra ver o jardim florescer, qual você não queria.